agora estão tomando banho, né? Porque senão era uma latição sem parar aqui. Tinha que ter do Star Wars, pô. Cadê o Star Wars aí? Não, é que eu tô arrumando esse aqui é o escritório da minha esposa. Eu tô arrumando o meu, aí o meu tem o de Star Wars, o meu é bem legal. Ah, bom. Agora em casa tem que ter mais de um escritório, né? Agora em casa tem que ter espaço para todo mundo ficar online. Já estamos no YouTube, tá? Já está? Tá, eu vou desligar meu vídeo. E meu som. Eu ainda não estou vendo. O link mudou, Abner. O link mudou. Bom, Caio, vamos dar início? Vamos dar início? Temos já pessoas, então, ao vivo no YouTube. Eu tô em voo cego aqui, então. Vou só focar no Zoom. Vamos lá, pode começar. Então, mais uma vez, bem-vindas e bem-vindos a mais uma live do LaSUS. E hoje nós vamos tratar de um assunto bastante interessante, que é o espaço. Espaço esse que o humano tem construído para passar a maior parte da vida, mas parece que ainda a gente não conhece os efeitos colaterais desse espaço. É isso mesmo? Então eu passo a palavra para o professor Caio para apresentar o nosso convidado de hoje, que vai discutir com a gente um pouco sobre isso, o espaço. Obrigado, Abner. Eu fiz questão de apresentar o professor Rômulo, o colega, o Rômulo, né? Porque um fato curioso das nossas vidas, né, Rômulo? Eu já fui aluno do Rômulo e ele já foi meu aluno. No começo da carreira lá no PPG, a gente se ensinava os programas, né? A gente descobrindo as ferramentas. Eu dei aula de Envimesh para o Rômulo, ele deu aula de GIS, e eu adorei entender um pouco, né? Não sei mais nada, Rômulo, tem que fazer uma atualização de ArcGIS, enfim, isso mudou muito, né? Mas é muito importante entender como essas ferramentas nos ajudam a ler a cidade. Então, sou super seu fã, eu trabalho com o professor Holanda, o Rômulo é geólogo, professor da UNB, professor do PPG da arquitetura, né? Tem um pé na arquitetura porque é doutor em arquitetura e urbanismo, professor da Faculdade Planaltina da Universidade de Brasília, e então sempre o Rômulo me convida para participar de bancas de trabalho lá em Planaltina. Eu vou muito prazer, porque sempre uma visão muito ambiental, né, do espaço, então essa visão como ambiente complexo, né, urbano, ambiente rural, mundo, né? Então a gente tem uma visão bastante complementar. É um prazer tê-lo aqui. O título da live, vou contar os bastidores aqui para o pessoal que está começando a ver. A gente ficou assim, gente, tá muito vago, eu não entendi. E a gente discutiu com o Rômulo, mas é exatamente isso. Eu quero essa provocação, né? Importa o que é esse espaço. Então, passo a palavra para o Rômulo, tá, para a gente começar a conversar e entender um pouco mais sobre o nosso espaço. Gente, muito obrigado, né, estar aqui com vocês. Muito obrigado aí pelo convite. E para falar justamente sobre um tema que é bastante importante para todos nós, né? E como o Caio mesmo falou, é um tema que eu deixei muito aberto. Será que o espaço importa? Porque o que nos rodeia, né, todo esse espaço que nos rodeia, será que ele importa e como ele importa? Eu acho que talvez seja essa a grande questão que a gente tem que discutir na questão do planejamento, do pensar nos espaços, do pensar nas cidades, né? Como ele importa para a gente? Se a gente remonta, né, volta lá no passado, a gente consegue identificar N questões relacionadas a pensar no espaço, a pensar na circulação, a pensar em como as pessoas iam, né, e interagir com esse espaço. Eu costumo muito dizer que o ser humano, ele é uma criatura geoespacial. Desde quando a gente nasce, a gente procura uma referência espacial. Você pegar um bebê, né, qual a primeira referência espacial que ele tem? Ou que ele cria instintivamente, né? Seria justamente a mãe por questão de alimentação, sobrevivência. E à medida que você vai crescendo, vai criando outras referências espaciais.
Um exemplo que eu gosto de usar muito é quando você chega numa sala, né, de aula, né, ou para um seminário. Qual a primeira coisa que você faz? Pense um pouquinho. Você vai olhar as cadeiras e a disposição das cadeiras. Depois você vai pensar nas pessoas que estão nas cadeiras. E aí você vai pensar, de acordo com o seu interesse, com a sua própria motivação, com questões internas, qual a melhor posição para você se localizar naquele espaço. Intuitivamente você está trabalhando com localização, né? Digamos assim, com GPS interno quando você chega numa localidade, né? Como por exemplo uma simples sala. Então o espaço está sempre envolvido com a gente. Isso é uma coisa que nós nascemos com ela, né? E buscamos sempre isso. Quando a gente viaja para outras localidades, o que a gente faz? É identificar onde é que estão os pontos de interesse, quais são as vias, quais são os pontos de circulação. Nós estamos vivendo, pegar um exemplo bastante atual, a gente está vivendo um momento bastante crítico mundial, e aí as pessoas têm buscado muito como se relacionar digitalmente, que é esse novo espaço que a gente tem, né, virtualmente, e o que serão os novos espaços urbanos, novos espaços públicos, as interações com as pessoas nesses espaços. Então, esse é um novo pensar, né, a partir do momento que começarem a surgir as aberturas, né, as movimentações, a liberação das pessoas, né, dos isolamentos, como serão as novas interações que nós vamos ter com esses espaços. Então, já temos uma série de discussões, de textos, uma série de pesquisadores do mundo inteiro repensando essa discussão, como é que as pessoas vão andar, como é que elas vão circular, como é que elas vão estar nesses espaços. Então, por isso que essa pergunta, a gente inicia a nossa live justamente com essa pergunta. O espaço importa? Sim. Bom, engraçado, você tocou num ponto importantíssimo para a gente discutir com todos, né, que estão nos acompanhando, que é a falta da escala do espaço. Ou seja, esse espaço importa desde uma escala de cidade, né, uma escala de globo, até uma escala de sala, né, uma audiência, um auditório. Ou seja, eu fui ao dentista há pouco tempo, precisei fazer emergencialmente, né, ninguém está indo naturalmente, eu fui, e lá no dentista estava uma cadeira sim, uma cadeira com uma marcação falando não sente o Covid-19. Então, assim, mudou o layout, né? Desde essa microescala, que é uma sala de atendimento do dentista, até uma escala, enfim, que é a sua escala, você vai falar disso um pouco mais. Gostei muito dessa visão. E é exatamente isso. Ontem também, por acaso, fui no médico e já estava a mesma coisa. Era uma cadeira sim e uma cadeira não. Uma cadeira sim e uma cadeira não. Quando a gente vai num supermercado, as faixinhas marcando distâncias nos caixas. Então, todo o layout está mudando, as interações estão mudando, a relação das pessoas com o espaço está mudando. E a gente percebe, tanto para questões positivas, a gente acredita muito, muito na questão positiva, como em algumas questões bastante mais sérias, né? Do próprio medo de circulação, né? De uma série de síndromes, né? De pânico, de medo, dos espaços agora, em função da contaminação. Então, como a gente vai pensar e planejar, interagir e remodelar, né, esses espaços? Ou seja, nesse sentido, professor Rômulo, é uma questão exatamente daquilo que eu tratava bem no comecinho. Há um efeito colateral desse espaço em nós, que somos seres extremamente complexos de se entender. Uhum. Então, a medicina não entende por completo, outras disciplinas não entendem por completo, e agora o que a gente vê é realmente a busca do entendimento desses efeitos colaterais que o espaço causa no ser humano, para daí, de repente, como um processo de retroalimentação, melhorar esses espaços e aliviar espaços colaterais que não sejam positivos. Sim. É exatamente isso, né? O repensar, né, pós todo esse processo pandêmico ou das liberações parciais que já estão acontecendo, de comércios, né? Como as interações vão ocorrer nesses espaços?
né? Desde você ficar numa coisa simples, que é uma fila, ou na aquisição de um produto, como é que você vai manipular o produto, como é que você vai chegar com ele na sua casa, como é que você vai chegar na sua casa. Isso é uma outra questão bastante interessante, já tem visto bastante material discutindo muito essa questão de mobilidade urbana durante e pós-pandemia, porque em muitas cidades o transporte público ele é o principal meio de transporte. Agora, como é que nós vamos utilizar esse transporte público, que é um transporte, como o nome diz, um transporte de massa, onde normalmente a gente trabalha com um número grande de pessoas em espaços pequenos, no momento onde a gente tem uma possibilidade forte de contaminação. Como é que fica, então, a circulação dessas pessoas em cidades onde... nós estamos falando primeiro nas cidades onde esse tipo de meio, esse tipo de modal de circulação é o principal modal, é o modal mais utilizado pela população em geral. E aí a gente também já comum aqui no Brasil, onde a população, principalmente a população mais carente, tem esse como único meio de transporte. Né? Então a gente fala de ônibus lotados, metrôs lotados, né? Como é que trens lotados, como é que a gente vai agora trabalhar isso nesse processo, né, onde a gente está vivendo hoje na situação de pandemia? Então você vê que em todas essas questões a gente tem, né, que pensar essa nossa relação com isso lá, seja como o Caio colocou, do micro, né, uma sala, ou mesmo um ônibus, até o espaço macro da cidade. Como é que as pessoas vão, né, de um local a outro local? Como é que nós vamos pensar nos espaços de lazer? Então, a gente tem uma série de questões a serem discutidas em cima disso, a ser pensadas em cima disso. E aí vem, né, a gente já pode puxar aí, né, os planos diretores, né, os planos de ordenamento, os planos de uso e ocupação, que são os regimentos que vão regular como esses espaços vão ser ocupados, ou os planos diretores de transporte, como nós vamos pensar os meios de transporte, e já colocando essa questão, né, já pensando nesse processo, como as pessoas vão circular nesse período pandêmico e pós-pandêmico. Sim. Porque a gente sabe que... Pode falar. O nosso colega Eduardo Pizarro, 2 lives atrás, trouxe um exemplo interessantíssimo, mostrando como essa nova doença tem atacado de forma sistêmica as bordas das cidades. Isso é geométrico, isso é essencial, né? E eu me lembro que, quando eu comentei contigo da possibilidade da sua participação, você também havia comentado que estava já mexendo com pesquisas que indicavam algo nesse sentido, né? Medindo os efeitos colaterais dessa nova doença no espaço. Uhum. Sim, a gente tem, né, um grupo de pesquisa que está trabalhando com isso. Eu posso até mostrar algumas coisas que estamos desenvolvendo aí, justamente para pensar, né, e identificar essa questão que você colocou. Inicialmente, quando a gente falou das contaminações, aí vamos focar um pouquinho na nossa região, a gente tem mais informação a respeito, Brasília, né, o Distrito Federal como um todo. Os principais casos, os primeiros casos, começaram a ocorrer nas áreas mais centrais, porque eram pessoas que estavam vindo do exterior, né, vindo de viagens. E como a gente sabe, se existe um custo elevado, então normalmente nas áreas onde eu tenho mais alta renda, começaram os primeiros casos no Distrito Federal. Só que a gente chama dessa contaminação externa. Aí nós começamos a ter a contaminação interna. E isso foi propagando. E como a gente, de novo puxando o título, né, como é que o espaço é importante, por que as áreas periféricas agora são o grande boom, né, desse processo? Justamente pelas altas densidades, os pequenos espaços, número grande de pessoas em pequenos espaços.
tem as próprias relações sociais, né? O pessoal da sociologia trabalha muito com isso. Há muita interação social justamente nessas áreas mais periféricas. Pessoas interagem muito, né? Você tem os vizinhos como grandes amigos, você tem essa ligação com as pessoas, o que às vezes é diferente em áreas de mais alta renda. As pessoas se isolam muito mais. Então, quando você fala dessas áreas periféricas, comunidades, acaba que nós estamos tendo esse surto muito pela própria estrutura urbana existente. Né? As pessoas têm que andar muito mais de transporte público, né? Aí voltamos a falar dos ônibus contaminados, né? Os ônibus não contaminados, desculpa. Os ônibus como meio, né, de contaminação justamente pela aglomeração de pessoas, porque é como eles têm como, a maioria das pessoas tem como circular nas cidades. As próprias casas, às vezes com muitas pessoas, espaços pequenos, muitas vezes mal ventilados, não estamos falando de uma doença que é uma doença respiratória. Então isso também acaba afetando, né, nesse processo. E nós estamos justamente agora tendo esse boom periférico, né? Começou, como eu falei, central, agora a gente tem esse boom periférico e que tem crescido muito rápido, muito rápido. Então é uma grande preocupação, né, em se repensar algumas cidades, né? A gente pode falar em São Luís do Maranhão, decretou realmente lockdown por 10 dias, já terminou, se eu não me engano, não sei se eles reeditaram o decreto, porque o número de contaminados, principalmente em periferia, está tão alto que eles falaram, olha, realmente agora é lockdown, é isolamento completo. Não é para ninguém realmente sair. Isso aí, a gente está vivendo isolamento federal, mas ainda as pessoas circulam, a gente vê as pessoas na rua, às vezes fazendo caminhada, passeando, com máscara, né? Mas em São Luís realmente eles decretaram o isolamento total. Foram 10 dias de isolamento, justamente pelo alto índice e a velocidade de contaminação que estava acontecendo. E Rômulo, eu queria deixar claro Então, aqui, só para dar. Se a gente não. Oi. Só para dar um tom, você tocou falar. em São Luís, achei bem interessante que, como, da mesma forma que São Luís colocou essa medida, eu tenho amigos que moram lá e me deram bem o feedback das ruas centrais, as pessoas costumavam frequentar bastante o centro da cidade, muito Sim. vivo ainda, né? Brasília não tem esse centro tradicional, né? Então, na verdade, quando você fala área central, o plano piloto, por conta da contaminação externa. E quando fala da periferia de Brasília, isso sim já se assemelha aos problemas metropolitanos que o Abner trouxe de São Paulo, quando o Pizarro falou, né, isso está documentado, né, em vários indicadores. O mesmo cenário acontece nos Estados Unidos, ou seja, a periferia, a população negra, a população latina tem morrido 10 vezes mais do que a população branca. Ou seja, tem um tom de desigualdade e o espaço, como você colocou, as ferramentas, elas conseguem medir isso. Então, eu acho interessante você tocar nesse assunto. Quando você falou do GPS interno, né, achei interessante que não é um achismo, né? Quando você vai experimentar o espaço, você vai experimentando a partir dos seus valores, né, do seu conhecimento. Mas quando a gente está lendo a cidade, está vendo isso acontecer em São Luís, em Brasília, no mundo, a gente começa a entender como o espaço pode nos ensinar, né? Eu lembro muito do professor Holanda explicando isso, né? Tipo, como esse espaço pode ser pedagógico para a cidade. Então, assim, eu estou adorando, só queria dar esse tom que, quando você fala de São Luís, é um exemplo, mas é Brasília, é São Paulo, é Boston, né? É o mundo. Eu gostaria de embarcar nessa pergunta do Caio e já te lançar uma outra pergunta em cima disso. Você tem percebido, Rômulo, que o espaço realmente tem ensinado? Você tem visto ações olhando para o espaço e vendo essa manifestação que o espaço mostra e ações concretas como citadas em São Luís? E nós temos uma outra pergunta com relação ao parcelamento mínimo dos lotes. Se você pudesse falar um pouco sobre isso também, o que isso envolve. Olha, colocação do Caio, que eu concordo, né? O Holanda trata muito bem disso. Que o espaço ele mas muitos até acaba condicionando, né, os processos de circulação, de comportamentos. E a gente vê que em cidades, digamos, vamos ao tema aqui, mais tradicionais, como São Luís, São Paulo, Belo Horizonte, a gente tem esse centro
bem marcado, não é o nosso caso aqui, nós temos uma outra estruturação, pelas regiões metropolitanas, Brasília já se encaixa bem aí, né, já nesse conjunto mundial de cidades. A gente percebe que, em muitos casos, sim, o espaço tem funcionado e tem ajudado as pessoas, né, a entender melhor e a interagir melhor, né, com a sua cidade. Mas isso vai depender muito de como esse planejamento e esses processos educativos interagem com a sociedade. Aqui no Brasil a coisa é muito mais intuitiva. Muitas vezes quando a gente faz a gente vê num plano diretor, a gente vê numa lei de uso e ocupação, e muitas vezes a preocupação maior é no processo de organização do espaço e não num processo de interação, de você colocar as pessoas dentro do planejamento, dentro daquele espaço. Vamos dar um exemplo bastante genérico, vamos falar de habitação. Eu tenho um déficit habitacional, então no plano diretor o que eu vou pensar? Habitação. Então vamos construir casa, vamos definir áreas para habitação. As pessoas vão interagir ou vão viver dentro desses espaços, vão circular especificamente do espaço de habitação para o espaço de trabalho. O maior exemplo no Brasil é justamente, né, uma série de projetos de habitações sociais, onde se pensou na habitação, mas não se pensou na mobilidade das pessoas daquele local para os seus locais de trabalho. E hoje são problemas muito sérios, porque você tem um local de moradia que é em compra, seja uma coisa básica de casa, como, por exemplo, comprar pão, elas têm que sair dali, porque não existe uma padaria ou um mercado para vender isso. Além de deslocar grandes distâncias para ir para o local de trabalho. Não há local de lazer, muitas vezes próximo. Não há como não é pensado, por exemplo, um local para fazer uma caminhada, projeto de circulação de pedestre. Então, e são projetos recentes, por isso que é interessante citar, porque são projetos recentes. Quando a gente fala de cidades que têm um histórico maior de planejamento, pensando ou envolvendo as pessoas dentro do planejamento, como um elemento do planejamento, a gente vê que isso funciona melhor. Porque você vai pensar como as pessoas vão estar naquele espaço. Né? O Caio postou hoje uma foto no Instagram que eu achei assim muito legal, né? Eu até separei aqui, né? Ver se eu pego para mostrar aqui a foto, porque eu achei ela muito bacana, né? Eu vou compartilhar minha tela rapidinho só para mostrar isso aqui. Que é justamente essa imagem, né, de uma área pública, né, já fizeram ali os distanciamentos das pessoas em relação, né, da contaminação, até o cachorrinho ali já no localzinho dele também protegido. Até o cachorro a entrou, interação, né? Oi? Até o cachorro entrou ali na onda da divisão. Pois é, tem o espaço do cachorro ali. Você vê o espaço público, né? É um processo, uma questão, né, bastante interessante essa imagem, que faz a gente pensar, falar, olha, é possível usar os espaços, sim, né, nesse processo, né, pós-pandemia. Você vê as pessoas circulando ao fundo com os distanciamentos adequados. Né? Então, eu achei essa foto muito bacana que o Caio postou hoje. Né? Eu vi hoje, eu achei muito legal. Aqui embaixo eu coloquei uma outra que eu já tinha visto. Esse chapéu helicóptero tá ótimo, Romulo. Nossa, assim, dá pra sorrir. Pois é, isso foi mas uma imagem assim, ao mesmo tempo é engraçado. É engraçado porque, assim, como nós estamos falando de crianças, ficou uma coisa que é divertida para criança, né? Porque também você tem que trabalhar de forma lúdica com ela, mas você montou ali o distância que ela tem que ter do colega. Porque para um adulto é mais fácil ter essa percepção dos espaços. Para a criança, não.
Quando você faz o chapéu helicóptero ali, primeiro você vê que cada um tem o seu, de uma forma diferente, de uma cor diferente, né? Eles já sabem a distância que eles podem ficar do colega. Então também é um processo educativo isso. Justamente ali na China foi onde teve o início, né, todo o processo da pandemia, e algumas regiões retornaram, né, o governo ainda mantém controle, mas a proposta é justamente que de uma forma lúdica você ensina a criança, entende a seriedade, mas ela traz isso para a realidade dela, para o cotidiano dela, que é o chapéu colorido, que ele pode usar ali, junto com os colegas, não é uma coisa esquisita, porque todos estão usando. Né? Então você passa a entender, olha, eu posso ficar a uma distância de tanto. Isso vai entrando na formação dele, e à medida que ele vai crescendo, ele vai entendendo essas distâncias, ele vai mantendo isso. Né? Então a gente já começa a ter uma formação de uma nova percepção, né, dessas crianças em relação ao espaço e até o espaço pessoal entre as pessoas. Então isso é muito bacana, assim, como os professores, como a escola teve essa ideia, né, desse chapéu helicóptero para as crianças, que eu achei que foi muito bacana. Né? O Abner tinha me perguntado, né, a respeito do lote mínimo, não é isso, Abner? Isso. Nós temos, na verdade, uma pergunta da Larissa Galvão. Se os lotes mínimos... Deixa eu achar aqui a pergunta. Se essa questão do espaço se refere ao parcelamento mínimo dessa aglomeração, dos efeitos dessa nova doença estarem se espalhando pelas bordas da cidade, se isso se deve também ao parcelamento do solo. Olha, a gente talvez tenha que separar um pouquinho, porque quando se pensou, né, ou se discute a questão do lote mínimo, a gente está pensando num determinado tipo de ocupante, tá? De forma que eles possam ter direito ao espaço urbano, que eles possam ter direito a uma terra regular, né, dentro do espaço urbano. Nunca se imaginou, né, gripe espanhola, que o mundo viveria algo semelhante àquilo. Então, na verdade, o que a gente tem, né, vamos dizer que isso é um efeito colateral relacionado à estrutura urbana, que não é só no Brasil, isso existe no mundo inteiro, essa questão de loteamento mínimo, né, para que as pessoas possam ter, a gente chama de direito à cidade, por mais que a gente fale de periferia, de ocupação, eu não vou entrar nessas questões de segregação social, não vou entrar nisso aqui, porque senão a gente tem que fazer, eu acho que uma outra live só para falar de segregação, mas vamos falar do planejamento para o direito à terra urbana. Então você está pensando no direito à terra urbana, quando a gente fala, né, das EIs, né, ou AEIs, né, das zonas especiais de interesse social. Então, como eu dar legitimidade de terra, né, urbana para as pessoas? A gente sabe que a terra urbana tem custo, né, de infraestrutura, de deslocamento, então ela tem custo. Então você trabalha com esse custo mínimo para que as pessoas possam adquirir seu espaço e ter aquilo regularizado. Como os espaços são pequenos, acaba que é muito comum que se ocupe a quase ou a totalidade do terreno com construção, o que reduz a circulação de ar. Então a gente tem uma redução de circulação de ar, então o ar começa a ficar muito mais, não é bem o termo, mas fica parado. Ali tem mais dificuldade de circular, é mais parado, daí você vai ver que as áreas são mais quentes, inclusive por isso, porque eu não tenho essa passagem do ar ali que traz esse frescor ou retira esse calor desses ambientes. Então tudo isso acaba, como um efeito colateral, favorecendo, e não é só a pandemia, né, atual. Existem outras doenças respiratórias que também acabam tendo maior disseminação nessas áreas por conta disso.
repensar esses espaços, esses terrenos, é uma questão que envolve, de novo, um replanejamento e custo. E aí os planejadores têm que avaliar o custo disso, inclusive se as pessoas têm condição de arcar com os custos disso, junto com os órgãos financiadores. Então você vê que é uma cadeia que é um tanto complexa aí para se fornecer, digamos, a terra regular urbana. Mas sim, a gente sabe que quanto menor os espaços, né, mais as pessoas respiram aquele mesmo ar, às vezes um ar saturado, e acaba facilitando, né, a propagação, né, desse tipo de doenças respiratórias. Em alguns trabalhos que eu li a respeito da pandemia, eu falei assim, por que na China houve essa explosão tão rápida? É justamente porque eu tenho muita gente em pouco espaço. Então isso facilitou, né, porque eu tive a oportunidade de ir à China em 2017, e a gente verifica que muito da lógica do governo é aquilo que eu falei de habitação. Falou, olha, eu tenho que fornecer habitação urbana. Então vamos fazer habitação em espaços, né, que eu possa otimizar espaço para o maior número de pessoas. Então é muita gente em pouco espaço. E aí, por isso que essa explosão, né, se deu de forma tão grande ali, tão rápida ali. Esse ponto... Por outro lado, houve também um controle muito grande. Oi? Esse ponto, Rômulo, do espaço que você está colocando aí, a China como exemplo, né? Acho que está muito relacionado a essa questão da proporção do espaço, ou seja, não é só falar do lote mínimo, né? Como a Larissa e a Mara colocou, mas uma proporção, ou seja, eu tenho que ter qualidade suficiente para trazer o espaço bem otimizado. Isso me lembra muito duas questões. Uma é das áreas verdes, que a gente tem uma crítica muito grande aos indicadores médios de área verde, como se a cidade que tivesse uma área verde ótima, citando Águas Claras, em Brasília, que é um super parque, mas algumas quadras têm muito mais verde que outras. Algumas ruas não tem nenhum verde. Então, depende de onde você mora, depende dessa proporção de espaço verde e espaço construído. E aí, lembrando desse espaço, a outra questão que o professor Rodrigo está aqui nos acompanhando no YouTube e colocou mais um pepino para você responder aqui. Assim, em relação aos carros, e em relação ao transporte público, e a preferência das pessoas na possibilidade de preferir o carro e evitar o transporte público, como fica essa proporção de espaço, né? Eu vou dar calçada ou eu vou dar via para os carros? Então, é com você. Bem, é exatamente isso. Vamos pegar o exemplo de Águas Claras, né? Acho que é um exemplo bem legal, porque você fala, olha, tem uma área, se você pegar essa proporção, simplesmente o valor de X metros quadrados por pessoa dentro do espaço urbano. Nós vamos ter Águas Claras com um valor interessante, tem um parque bacana, mas se você olhar dentro da cidade, no meio circular da cidade, você não vê árvore. Você não vê sombreamento. Você vai ter o parque, mas você não tem entremeado na cidade, como, por exemplo, você vê nas superquadras das A Sul, das A Norte, esse entremear do verde com o espaço urbano. Lá eu tenho a via, eu tenho as construções. Em algumas quadras eu tenho áreas verdes, como pequenas praças ali dentro, também isoladas. Mas você não tem isso permeando a cidade. Mas se eu calcular, vai dar um índice interessante, porque eu estou trabalhando com metros quadrados, X metros quadrados por pessoa. Então, é justamente isso. A gente fala da qualidade dos espaços urbanos. Então, a gente fala do circular do pedestre, não tem uma sombra, seja para o calor ou seja para a chuva. Então, as pessoas vão estar andando sempre no sol ou sempre na chuva, porque não tem proteção. Né? Não se pensou em nada, seja natural ou artificial, para se fazer essa proteção. Então, quando a gente fala dos espaços verdes, eu lembro que, acho que foi em 2009, 2010, nós recebemos na pós-graduação da arquitetura técnicos da prefeitura de Copenhague. E eles estavam mostrando, na época, todo um processo de replanejamento da cidade para aumentar os espaços verdes internos, que as pessoas andariam, acho que, não lembro se eram 5 ou 10 minutos, até um espaço verde, um espaço azul,
já mostrando as implementações disso, para que todas as pessoas, onde quer que estivessem, pudessem, a poucos minutos de caminhada, ter acesso a um espaço desse. Então já estavam repensando isso 2010, se eu não me engano, 2009, 2010, repensando os espaços urbanos para trazer esse elemento verde e o elemento azul água para dentro desses espaços e tirar um pouco dessa aridez. Então, se a gente olha Águas Claras e outras regiões também, a gente vê muito dessa aridez do concreto, a gente vê as construções, mas você não vê a árvore, você não vê espaço onde as pessoas possam circular junto às construções que tenham essa qualidade do verde. Né? Muitas vezes você acha que plantar grama, eu estou fazendo verde urbano, né? Então tem muito gramado, mas eu não tenho nada muito além disso. Quanto à questão da mobilidade, né, que o Rodrigo perguntou, né? Bom, Rodrigo, é uma questão que há que se pensar, não há uma solução simples para isso. Se a gente responde de imediato, vai haver uma tendência das pessoas, aqueles que podem, a fugir do transporte coletivo. Então, há uma tendência de nós termos aumentar o número de tempo em engarrafamentos, maior número de circulação de veículos individuais, justamente por esse medo da contaminação. Então, quem pode... Você acha que uma solução possível pode ser a implementação de radares urbanos? Para quem usa o centro com mais carro, paga mais imposto. E aí, Singapura tem isso, né? Singapura tem um controle altíssimo de radares para você evitar a poluição do ar no centro da cidade. Sim. E lá, quando eu fiz uma viagem para Singapura uns anos atrás e parecia que eu estava vivendo no Black Mirror, assim, episódio. Eu estava na faixa de pedestre e aí quando o sinal abriu, as pessoas do meu lado andaram muito rápido. Eu fui ver, eles estavam de skates eletrônicos, aqueles skates modernos de uma roda só. Não é só no skate, mas no skate lendo o iPad, assim, sabe? Aquela coisa assim, meio futurista. E aí, assim, a qualidade do ar e o nível da calçada, porque assim, para ter aquele skate urbano e não cair, você tem uma calçada niveladíssima, né? Eu lembro a aula da professora Marta falando da qualidade do espaço público, ou seja, tratar como arquitetura, esse espaço público tem que ser projetado. Então, você acha que é uma possibilidade a gente controlar o uso, assim, colocar no bolso das pessoas? Você quer ter seu carro e andar no seu ar-condicionado para não se contaminar? Ok, você vai pagar o dobro do imposto. Olha, é uma possibilidade. Não sei se é uma solução, né, viável, talvez, para o Brasil. Né? Vamos colocar a nossa realidade aqui. Eu acho que quando você tem um sistema de transporte coletivo eficiente, e aí você consegue fazer com que as pessoas tenham o interesse de migrar para esse e largar o veículo individual. Porque o transporte funciona, ele me leva de A para B. Né? Me leva onde eu quero ir. O grande problema é quando eu não tenho esse tipo o transporte coletivo, ele não atende. Ou ele atende de forma muito deficiente. Se a gente pegar de novo o caso do Distrito Federal, né, a gente sabe que o transporte coletivo aqui ele atende de uma maneira deficiente, né, as áreas e esse deslocamento. Às vezes você tem que pegar um metrô, pegar 1, 2 ônibus para chegar no local, ou 2, 3 ônibus para chegar no local. Então, isso gera um problema muito complicado, né, de circulação. Vamos falar do campus, né, Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília. Eu, por exemplo, a gente não tem e não é pensado, né? E, claro, existe uma questão de custo, eu não estou entrando nesse mérito, né, de, por exemplo, uma estação de metrô na universidade. Se a gente for pensar, a Universidade de Brasília, circulação de pessoas dia, é em torno de 30 a 50 mil pessoas dia na Universidade de Brasília, só no campus Elisa Zanorte. Será que não seria interessante pensar uma linha de metrô para a universidade? Como ele vem em vários locais no mundo. Bom, eu tenho metrô Universidade X. Mas eu penso assim também, não há infraestrutura que baste se a gente continuar no mesmo modus operandi, por exemplo, todo mundo indo para o trabalho no mesmo horário e saindo do trabalho no mesmo horário. Me parece que não vai ter infraestrutura suficiente
suficiente se continuar insistindo nesses padrões que não custariam absolutamente nenhum tostão mudar, no sentido da mudança em si, né? Por que as aulas têm que começar, por exemplo, no campus da S. Ribeiro, todo dia às 8 da manhã? Por que não tem uma grade mais pulverizada de disciplinas, da mesma forma os setores privados como público, né? Eu não consigo enxergar sustentabilidade nisso. Alguns anos atrás, eu fui convidado para dar uma entrevista, acho que foi na CBN, na época com o secretário de Transporte do Distrito Federal, e a discussão era sobre justamente a questão dos engarrafamentos. Eu falei, olha, o grande problema daqui é a alta concentração de ofertas de emprego em um único local ou em locais muito próximos àquele. E é exatamente o que você falou, Abner. As pessoas vão da sua casa ao ponto final. Eu não tenho troca no meio do caminho. Isso encarece o transporte, é um problema. Porque elas moram longe do seu local de trabalho. E aí eu vou ficar num ônibus 1h30, 2 horas no ônibus para chegar da minha casa no trabalho. Na época eu lembro que eu até comentei com o secretário, uma das possibilidades era descentralizar os empregos. É levar esses empregos para onde as pessoas moram. Porque isso é muito fácil. A gente tem uma série de pesquisas de desemprego do próprio DIEESE que mostram, olha, onde estão as pessoas, onde estão os empregos. Por que eu não posso aproximar os dois? Eu lembro que ele até riu e comentou, olha, seria muito bom se a gente pudesse fazer isso. O grande problema é que nós temos uma cidade planejada para ter a concentração do serviço público, que é o maior empregador do Distrito Federal. Isso complica bastante. Também anos atrás, o próprio GDF fez um movimento para levar todo o serviço do GDF para Taguatinga, construindo a grande sede ali, o que daria uma mudança de fluxo interessante, no fluxo geral, geraria um problema ali na região, tá, de circulação naquela área, porque foi pensado no fluxo geral, mas não foi pensado no fluxo pontual ali do que ia acontecer, inclusive para as residências ali em volta. Então ali já ia virar um caos ali. Mas acabou que não se ocupou essa sede. Ela está lá desocupada até hoje. O que, eu não vou lembrar os números, mas era um número que acho que dá mais de 10 mil funcionários iam ser deslocados para aquela região ali. Fora as pessoas que utilizam os serviços. Então eu invertei o fluxo. Em vez de, né, digamos assim, periferia plano piloto, né, eu trabalharia, por exemplo, né, de outras regiões do plano piloto, áreas para periferia. O que seria fantástico. Mas não foi ocupado, está lá parado, não tem informação de como anda o processo, se há, né, pensar em retomar aquele espaço, não sei como é que está isso. Mas a principal questão seria repensar justamente a localização dos empregos. Nessa nova realidade que a gente vive, né, com o trabalho em casa, né, o home office, isso talvez mude muito o perfil, porque a gente já percebe também, a partir de algumas leituras, que muitas empresas, né, agora já têm a tendência muito forte de permanecer, mesmo pós a pandemia, em home office. Né, ou 100%, ou o que eles puderem colocar, porque em alguns segmentos, não dá para dizer que são todos os segmentos, claro, isso deu uma resposta muito boa. Né, tanto de qualidade de vida para as pessoas, ou redução de custo para a empresa, né, em otimização de tempo de trabalho, em organização. Então, é uma realidade que o Brasil está vivendo mais forte agora. Outros países, o home office já existe há muito tempo. Né? A gente pega aí os Estados Unidos, Canadá, isso já existe desde a década de 90, já existe o home office, agora muito mais forte também, mas já existe isso difundido lá há bastante tempo. E agora também há uma tendência, talvez isso ajude a amenizar, mas não sei se ameniza tanto. O receio é que realmente a gente passe a ter
o maior número de engarrafamentos. Eu não sei se a questão de colocar os radares para multar isso vai funcionar, vai onerar as pessoas mais ainda, porque é uma questão também, digamos, quase que, não sei se o termo seria social, a pessoa sair na sua moto ou no seu carro, que ele conseguiu comprar duras penas, porque está com medo de usar o veículo de massa. Eu não sei se otimizar o veículo de massa talvez fosse solução, em vez de eu ter um número limitado de, por exemplo, de ônibus circulando, aumentar o fluxo de ônibus para reduzir o número de pessoas dentro dos ônibus. A mesma coisa no metrô, diminuir o intervalo entre uma composição e outra para ter menos pessoas dentro das composições. Claro que tudo isso envolve custo, né, para quem está oferecendo o serviço. E isso, de alguma forma, vai se rebater no usuário. Então, não é uma solução simples. E, no momento, as pessoas estão circulando pouco e a gente não vai ter tanto problema. Agora, o pós é preocupante, porque há uma tendência em que as pessoas tenham mais medo do transporte coletivo. Então, o que foi feito nas últimas décadas, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo, pode cair por terra, pode reduzir muito, justamente por esse medo. Né? Rômulo, eu queria fazer uma pergunta. A gente está chegando nos 10 minutos finais, passando Sim. muito rápido, né? A gente queria trazer a pergunta aqui da Larissa, que é, então, a solução seria a verticalização? Os alunos sempre têm essa dificuldade. É complexo, né? Entender Sim. a verticalização. É bom... ninguém tem a resposta, primeiro, né? Só para deixar claro, Larissa. Não é que a gente tenha a mágica, estudei, eu sei a mágica, mas uma separação entre verticalização e adensamento, acho que é mais por aí, né, Rômulo, para você responder. E uma segunda pergunta em relação ao Skyview Factor, se essa relação do Skyview Factor pode... E a proporção de áreas permeáveis com a moradia, e se isso influencia, talvez, o melhor tratamento, né, da Covid. E uma última pergunta da Clarice falando... ela respondendo o Abner, né? Na verdade, as rotinas são interessantes, mas impactam, talvez, com o filho na escola. Então, hoje a gente tem que mudar essa conversa. Eu acho que o grande foco, o grande pano de fundo é que o ambiente e o espaço está sentindo, né? E o Rodrigo falou muito bem isso na última live, os efeitos colaterais disso, né? Os animais na rua, né? Ou seja, a mudança do ambiente. Então, essa mudança do home office, essa mudança do uso do espaço, a gente vai colher, já estamos colhendo alguns benefícios ambientais, né? Então, talvez seria entender um pouco isso e passar esse recado para as pessoas de maneira mais inteligente. Enfim, são essas perguntas. E a última do Anderson, ele falando aqui sobre... entendo que a mobilidade no Brasil, por não ofertar transporte público de qualidade, nem previsão para tal, seria mudar as relações de trabalho. É mais um comentário. Bem, puxando aí essas questões, né, a respeito, né, dessas relações de verticalização. A verticalização ela é interessante na questão quando você tem você quer aumentar o número de ocupações. Então, o que o Kai falou da densidade. Então, isso tem que ser muito bem dosado. Ainda mais nesse momento. Se a gente for pensar, vamos esquecer a pandemia. Vamos pegar uma situação onde isso não existe. A verticalização em espaços urbanos surgiu como uma grande solução justamente porque eu tenho pouco espaço disponível com infraestrutura, é um espaço caro, então eu tenho que otimizar. Então, quanto mais gente eu estiver utilizando aquele espaço, mais eu otimizo, melhor é. Então, a lógica era muito essa. Então, vamos subir prédio. Vamos construir um em cima do outro. Né, para otimizar isso, você otimiza transporte, porque todo mundo fica mais perto do transporte, se tem trabalho, as pessoas ficam mais perto do trabalho. Só que tem uma série de outras questões negativas também. Quanto mais, né, isso eu vi em Xangai, né, prédios muito altos, e a gente estava no período de verão, e aí estava lá, temperatura 39 graus, sensação 45. Por quê? Não circula o ar embaixo, onde as pessoas estão. Os prédios são tão altos que barram tudo, então embaixo não venta. Então a gente não tem isso. A questão do Skyview Factor eu acho muito interessante realmente a gente pensar nas permeabilidades. Não adianta só eu colocar as pessoas, né, com as moradias. A gente muito mesmo na China.
né? Muito prédio, muito condomínio, muito conjuntos, né? Isso na Ásia é muito comum isso, conjuntos de prédios muito altos com muita gente. Mas eu preciso ter essas permeabilidades por uma série de questões ambientais. Não é só uma questão climática, não é só uma questão de circulação do vento, como a gente está focando. Eu estou focando mais aqui, mas é o que o Rodrigo falou também. É uma questão do verde, é uma questão, né, da própria permeabilidade do solo. Eu preciso ter infiltração dentro dos espaços urbanos. Senão a gente cai no que a gente tem sempre no Distrito Federal no período de chuva, são as inundações. Não no Distrito Federal, mas nas grandes cidades brasileiras como um todo. Por quê? Porque não tem permeabilidade, a água não infiltra. E é uma água que poderia estar infiltrando, poderia estar abastecendo ali águas subterrâneas e coisas do tipo, né? Após filtragem, claro, tem toda uma questão aí de saneamento. Mas a gente não tem, você entende da própria perda humana, perda de bens que você tem, porque não tem permeabilidade. Por quê? A gente só constrói. Não tem uma resposta, então vamos fazer uma cidade horizontal. As cidades americanas têm muito disso também. Apesar de ter os centros mais verticalizados, a gente percebe que as cidades são muito mais horizontalizadas. Você pegar Los Angeles é gigantesca, assim, casa, você perde vista, assim, é gigantesca a área de Los Angeles. Essa é uma solução? Aí a gente entra no problema de novo de mobilidade, da distância das pessoas para o trabalho, aí entra de novo na questão da poluição atmosférica, porque se eu vou usar o veículo, eu estou emitindo muito mais, então eu estou gerando muito mais poluição. Então não é uma questão simples de pensar. Cada realidade eu tenho que entender, inclusive, não só a realidade urbana, como das pessoas que serão atendidas por essa realidade. Agora, tem que se pensar sempre nesse processo de realmente oferecer esses espaços permeáveis. Isso é uma coisa que já deveria estar em todos os planos e em todos os planejamentos. Tem que ter permeabilidade dentro da cidade. Porque senão eu vou continuar enfrentando problemas que eu tenho há séculos, aí a gente foge das décadas. Em algumas cidades no Brasil já ocorre há séculos, que são as inundações. Periódicas, a gente tem, já sabe o período que começa e o período que termina. Nesse sentido desses espaços permeáveis na cidade, a gente vê muitos espaços verdes, né, no sentido de grama. Sob a perspectiva do urbanismo sustentável, esses espaços de grama são espaços realmente verdes? Asseguram essa permeabilidade do solo? Asseguram funções ecológicas para o benefício da nossa saúde? Olha, não. Até porque, né, o tipo de grama que a gente usa, ele gera uma trama muito forte. Ele acaba gerando quase uma compactação, justamente por essa trama, e a forma como ela se estrutura, a trama das raízes, né, como ela se estrutura, acaba gerando mais uma compactação desse solo. Há uma interação muito pequena da água com essa permeabilidade, ela não consegue descer em profundidade, porque não tem essas passagens, então ela compacta muito, né, pelo processo que a gente tem, e ela não gera também esse retorno que seria, né, a gente pode falar do sequestro de carbono, barreira para particulado. Ela vai funcionar esteticamente, há uma baixa permeabilidade, não é uma permeabilidade profunda, então não é a melhor solução. É claro, ela tem que ser conjugada com outras soluções para que tudo funcione, mas como uma única solução, como a gente vê muito aqui em Brasília, né, só a grama, não é não dá para chamar isso especificamente de um espaço verde útil. A gente pode usar esse termo, né? Quando estive na China, a gente foi numa área que é considerada a maior área verde urbana da Ásia. Era de 1 quilômetro por 1 quilômetro, grama. Só que é tão quente que ninguém nem consegue. Você para, tira uma foto e vai embora.
Você não aguentava ficar, estava 40 graus, 45 graus, você bate uma foto, olha que legal, bate a foto, vamos embora, porque eu não consigo ficar nesse espaço. Eu aprendi contigo que esse tipo de tecido urbano gramado reflete, quando olhado pelo satélite, reflete igual asfalto, né? Não que ele reflete, mas ele tem um comportamento de albedo, né, de absorção de calor e de reflexão de radiação muito próximo. Porque ele vai esquentar, vai esquentar, vai esquentar, vai esquentar, porque ele não tem o processo, ele gera com uma camada muito contínua da mesma cobertura. E aí, olha, pela própria estrutura, quer dizer, ele é... pode falar. Pode terminar, é que nós estamos chegando no nosso fim já, mas pode concluir. Ok. Pois é, aí o que acontece? Ele não é igual, porque realmente o asfalto é um negócio assim, né, a absorção dele de calor é absurda, mas a na grama também é. Então, assim, não é que é igual, mas ele vai ter uma absorção, vai ser diferente, por exemplo, se eu tiver a árvore. Que a própria irregularidade, rugosidade da árvore gera uma diferenciação de absorção, gera uma diferenciação, né, de reflexão pelas direções diferenciadas das folhas, né, a própria passagem do vento. A grama é como se fosse quase um calçamento, se a gente pode usar também esse termo. Né, tudo igual, tudo padrão, tudo retinho, e aí quando absorve tudo de uma vez só. Quando libera, vai liberar também tudo de uma vez só. Porque eu não tenho essas diferenças, essa rugosidade para gerar essa diferença aí nos espaços. Então, assim, só a grama em si, ela não é uma boa solução. Ela tem que ser conjugada com outras soluções. Rômulo, eu queria te ouvir falar no final, para fechar, sim, pegando o gancho do Rodrigo Azevedo, ele fez uma pergunta interessante aqui, que é, eu posso usar esse, ver se eu entendi bem, Rodrigo, que você colocou, mas é uma dúvida pessoal e eu queria que você respondesse para a gente. Eu posso usar, então, esses dados, usando o GPS, usando os dados, né, espaciais, para alimentar, então, o nosso plano diretor? Como a gente consegue aproveitar, então, esse momento, essa tecnologia disponível, né, o 3G, o 4G aí, na mão das pessoas e mapear isso e melhorar a nossa qualidade de plano de transporte, plano de... Enfim, fala um pouco sobre isso para a gente encerrar. Tá. Olha, é possível sim. Nós temos já se eu não me engano, em São Paulo, por exemplo, um aplicativo que é bastante interessante, que você consegue, que as pessoas, o usuário comum instala no seu celular, não tem custo, e quando ela vê um problema urbano, ela tira uma foto e manda, né, para a secretaria específica. Ela vai receber já, né, ou uma árvore caída, ou o que quer que seja. Então, ela bateu a foto, ela manda a foto, já chega lá, então a própria secretaria já recebe do usuário isso, então isso acaba otimizando. Aí, claro, ela tem que dar uma resposta rápida para o usuário ver que funcionou e continuar utilizando o aplicativo. E aí você começa a colocar a interação das pessoas com o governo. Isso é muito legal. Então, São Paulo tem isso. Eu tive na Cidade do México e também estão trabalhando, né, nesse sentido, nesse tipo de mapeamento. Eu não vou lembrar qual a cidade na África, eles também estavam utilizando isso e eles estavam oferecendo, por exemplo, se você fizer tantas intervenções, né, ajudar o governo com X fotos, você ganha não sei quantos créditos para o seu celular. Então existe essa possibilidade sim hoje com a rede celular que a gente tem, de você gerar essa interação e melhorar o planejamento, inclusive mostrando trabalhando em cima da demanda das pessoas. Claro, a tecnologia ajuda muito. Se a gente for falar de tecnologia de imagem, né, cada vez a gente tem imagens mais precisas, a gente consegue fazer mapeamentos cada vez mais precisos. Não deu tempo de falar, mas a gente poderia falar, por exemplo, dos drones hoje tem sido muito utilizado, inclusive para mapeamentos urbanos, não só por questão ambiental, mas para regularização fundiária, para melhoria de cobrança de IPTU e uma série para repensar parcelamentos. Então você pode utilizar drone para uma série de questões com detalhes, a gente está falando na casa de centímetro de precisão e coisas que são voos rápidos de serem feitos, o que tem otimizado essas secretarias. Então a gente hoje tem um aparato tecnológico muito forte que nos ajuda a melhorar o planejamento. Agora, o planejamento ele tem que voltar, ele tem que passar
a ter uma conjugação técnica e política. O que a gente percebe em muitos casos é que ela é muito mais política do que técnica. Apesar de termos, não estou falando especialmente do Distrito Federal, mas apesar de muitas secretarias termos, muitos governos termos técnicos altamente qualificados, fazem projetos muito bem feitos, muito bem estudados, a tomada de decisão final ela acaba sendo política. E o que distorce aquele projeto que, por exemplo, um grupo de técnicos demorou meses, até anos, para poder concluir aquilo em cima de pesquisa. E aí se perde toda a lógica que aquele conjunto técnico pensou por uma questão política. Então, acho que tem que haver agora, puxar o técnico e falar, não, se eu estou dizendo que tem que ser aqui, por aquele motivo, tem que ser obedecido isso, independente da demanda política que se tem por trás. Porque esses técnicos trazem esse conhecimento, trazem a interação com as pessoas, com o público, com discussões participativas, com eventos onde as pessoas vão lá discutir, e tudo isso no final acaba muito se perdendo pelas justamente as emendas que são feitas nos planos para poder atender as demandas políticas. Então, há técnica, há técnicos qualificados, há material, há equipamento qualificado, né, disponível. O que a gente tem que fazer é colocar isso para funcionar de verdade e para o benefício da cidade e das pessoas. Eu acho que a forma de pensar o plano diretor e de aprovar o plano diretor, ela tem que ser repensada, né, para que a gente possa dar mais valor ao que os técnicos estão fazendo, de maneira com pesquisa, com estudos, e não apenas por questões políticas. Acho que a questão maior é essa. Espero ter contribuído aí, ter ajudado. Nossa, aí foi um ótimo recado, Rômulo, final. Muito bom. Eu queria pedir, pessoal, no começo a gente começou a conversar tão naturalmente, né? A gente esqueceu de comentar, quem está seguindo a gente no YouTube, esse é o YouTube do Laboratório de Sustentabilidade da FAO-UNB. Clica no botãozinho aí para nos acompanhar. A gente vai ter sempre lives às quintas-feiras, às 11 horas. Essa é a quarta? Já perdi a conta. A gente começou com a professora Marta, falando sobre cidades saudáveis. A gente tem buscado sempre esse link ambiental, né? Porque o laboratório trabalha isso há muitos anos. O tema da sustentabilidade ele permeia muitas áreas. Eu fiquei muito feliz com o Espaço Importa, que o Rômulo trouxe hoje para a gente. E na próxima semana a gente tem convidado o ex-deputado, deixa eu aparecer aqui, né? O ex-deputado João Willis vai estar conosco. O Abner e eu vamos fazer a moderação, como sempre. Você quer falar um pouco, Abner, do tema? Sim, pois é. Além de ex-deputado, é um pesquisador que, junto com o Caio, acaba de publicar na Nature, que não é algo que acontece lá muitas vezes na vida de um pesquisador, né? Então, nós teremos a oportunidade de discutir sobre um assunto muito interessante. Muito se fala sobre essa nova doença, que a gente tem que tomar cuidado com as mãos para não se contaminar, mas são as mesmas mãos que disseminam fake news. E falando de espaço e efeitos colaterais, quais são os efeitos colaterais dessas fake news? Então, a gente vai falar sobre isso com a ótica dos impactos disso no meio ambiente. Então, vai ser um papo interessantíssimo também. Ótimo. A gente escolheu basicamente esse artigo que o Abner comentou, o artigo de plano de fundo que a gente publicou na Nature, mas ele saiu também em português no Brasil, no Estadão, focando os incêndios da Amazônia. Então, é um tema brasileiro, né? Pesquisadores brasileiros e americanos nos reunimos ano passado, em novembro, a gente fez um evento lá. O João Willis é pesquisador visitante, assim como eu fui de pós-doc, né, como professor visitante, ano passado. Ele está dentro de um centro da Universidade de Harvard e ele vai estar conosco lá de Boston. Ele está lá, ele faz doutorado em Berlim, então é o doutorado sanduíche dele lá. Então foi uma ótima coincidência, a gente conseguiu trazer ele para discutir o meio ambiente e o tema dele como comunicador das fake news. Então, próxima quinta, no mesmo horário, a gente vai estar aqui discutindo como as fake news afetam o meio ambiente. Queria agradecer o Rômulo mais uma vez, falar que vai estar gravado no YouTube para quem perdeu esse momento nosso de 11 a meio-dia, vai estar lá gravado. Segundo o nosso apoio técnico, não é isso, Valmor, Thiago, Abner? Então, exatamente. Então, bom almoço para vocês, pessoal. A gente se vê na próxima quinta. Muito obrigado mais uma vez, Rômulo. Um abraço. Valeu, Abner. Um abraço, gente. Eu que agradeço.
Ô, Caio, a gente precisa parar de falar bom almoço, porque se alguém assistir à noite, como é que faz? É verdade, né? Tem que Tchau, falar, tchau. é a fome. Tem que falar até mais. É a fome. Fiquem lá.